Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Penido e aqui no meu canal eu falo tudo sobre investimentos, economia e o que você precisa saber para gerir melhor o seu dinheiro e saber fazer mais dinheiro com ele. No vídeo de hoje é o primeiro da série de 3, que eu vou te ensinar o passo a passo de você analisar os bons fundos imobiliários para saber investir nos melhores e assim você conseguir ganhar bons dividendos na sua carteira todos os meses, investindo para pensar e poder viver de renda passiva no futuro com o dinheiro que você receber desses dividendos, ou investir cada vez mais para ir aumentando o seu patrimônio. Então, no vídeo de hoje eu vou te apresentar todos os tipos de fundo imobiliário e quais são mais vantajosos se você pensa em viver de dividendos ou receber cada vez mais proventos do fundo. Antes do vídeo começar, eu só queria pedir para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, inclusive o próximo que vai dizer várias coisas muito importantes na hora de você analisar o fundo imobiliário. O primeiro tipo de fundo é o de renda. Esse fundo ele vai explorar diversos tipos de imóvel para receber os aluguéis todos os meses e assim ele distribui para os cotistas. Esse tipo de fundo gera diversos tipos de imóveis, como galpões, hospitais, universidades, escolas, também shoppings e assim vai. Por meio dele você pode diversificar em vários tipos de imóvel e assim você está se expondo a diversos setores diferentes de risco. Porque em momentos que a economia passe por alguma recessão, é bom você estar sempre posicionado em diversos setores, porque caso um dê algum problema, você vai estar sempre bem posicionado em vários. E essa é inclusive uma das vantagens do fundo imobiliário, que você vai estar podendo diversificar entre várias classes de ativos. O principal risco desse tipo de fundo imobiliário é a vacância, ou seja, se o fundo imobiliário ficar vazio, se não tiver inquilino. Então você tem que procurar saber se aquele fundo imobiliário está alugado, se a maior parte dos imóveis estão sendo alugados, olhando a taxa de vacância, porque por meio dessa taxa você consegue ver se o imóvel está sendo eficiente e se ele está te entregando bons dividendos e se ele está sendo bem alugado. Como você pode consultar isso? No site do Funds Explorer, que vai estar aqui na descrição, e como você já está vendo aí na tela, você vai poder consultar a taxa de vacância de cada um dos fundos. A gente vai usar bastante esse site, então acompanhe o vídeo que você vai entender o quão importante esse site é. O segundo tipo é o fundo imobiliário de desenvolvimento. Esses fundos basicamente pegam um terreno e buscam desenvolver ele, ou seja, é como se você comprasse um terreno e lá você construísse uma casa ou um prédio. Esse tipo de fundo tem como objetivo desenvolver os imóveis e depois distribuir o que ele conseguir como lucro para os cotistas. Uma desvantagem desse tipo de fundo é que os dividendos não são tão recorrentes e às vezes eles vêm muito grandes. Então pode te enganar na hora de você consultar e você pode pensar que está distribuindo e recebendo muitos dividendos, mas na verdade isso não é recorrente. Então é muito importante você olhar a recorrência das distribuições de dividendos, que você também pode ver no Funds Explorer, olhando lá embaixo a barrinha dos dividendos, e lá você vai ver as colunas do gráfico que vão te mostrar o quanto de dividendo aquele fundo pagou por mês, inclusive se ele pagou ou não. O terceiro tipo é o de compra e venda. É basicamente a mesma atividade do desenvolvimento, mas o desenvolvimento muitas das vezes ele continua com o imóvel. Já o de compra e venda, ele compra o terreno, ele explora aquilo e depois tenta vender por um preço maior, buscando sempre a oportunidade de comprar e vender. E o mesmo problema que a gente encontrou no segundo tipo, a gente encontra no terceiro. Por quê? Porque esses fundos de compra e venda, eles vão receber muito dinheiro quando eles forem vender, mas eles também vão precisar de muito dinheiro na hora que eles forem comprar os terrenos. E muitas das vezes esses fundos emitem cotas, ou seja, eles liberam mais cotas na bolsa para as pessoas comprarem, para assim ganhar mais dinheiro. Então talvez não seja tão vantajoso ser cotista, porque essas suas cotas podem ser dissolvidas a partir dessas novas emissões do fundo. O quarto tipo de fundo imobiliário são os fundos de recebíveis imobiliários. Eles investem em papéis que são ajustados por taxas do meio imobiliário, como o IGPM. Esses fundos investem em LCIs e em CRIs. O que são LCIs e CRIs? São basicamente títulos de renda fixa do meio imobiliário. Os LCIs são letras de crédito imobiliário e os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, dessa maneira você vai estar diversificando no meio imobiliário, mas sem ter imóveis. Eu particularmente não gosto, não invisto nesse tipo de fundo, porque eu prefiro estar tendo os imóveis lá fisicamente, porque eu acredito mais no desenvolvimento, em receber aluguéis e proventos desse tipo de fundo. E o quinto e último tipo de fundo são os FOFs, que são os fundos de fundos, ou em inglês, Funds of Funds. Esses fundos investem em diversos fundos imobiliários com o objetivo de estar diversificando. Eu particularmente não gosto, porque no meio desses fundos podem ter alguns fundos que você não concorde, não veja fundamento, então é sempre bom você estar olhando esses FOFs e vendo se realmente vale a pena você investir neles, porque lá dentro pode estar incluído algum fundo que você não goste muito.
Agora, a gente vai aprofundar mais nos fundos de renda, porque esses fundos que são os mais importantes e interessantes caso você pense em viver de renda recebendo os proventos mensais. Na hora de você analisar um fundo de renda, você tem que olhar 4 fatores muito importantes. O primeiro deles é a localização. Como você pode ver a localização? Tem 2 opções. Ou você abre lá o site do fundo imobiliário de relações com investidores e lá você vai encontrar aonde são os imóveis. E na mão você abre no Google Maps. Mas tem o Funds Explorer, o site que eu já citei, que ele facilita muito, porque por meio dele você consegue ver os imóveis, consegue ver as fotos e a localização. Então fica bem mais simples de você encontrar tudo isso. É muito importante você procurar saber quais são as localizações dos imóveis, porque imagina só, um fundo de laje corporativa na Avenida Paulista. É claro que esse fundo vai estar sempre sendo alugado com aluguel bem alto, porque é um lugar muito disputado no centro da cidade de São Paulo. Então é muito importante você saber a localização para estar investindo no fundo certo, no lugar certo, com os aluguéis que você deseja receber. O segundo é você olhar a tipologia do fundo. Tem alguns fundos que investem em vários setores, como galpões, agências bancárias, lajes corporativas. Então você tem que procurar o fundo que você se encaixe mais. Vamos supor que você não goste de agências bancárias. Então não faz sentido você investir no fundo híbrido que tem dentre os ativos dele agências bancárias. Então sempre procure os fundos que são de acordo com o que você acredita e que você vê como um fator de crescimento na economia nos próximos anos. Então vamos supor que você acredita que o setor de varejo, como por exemplo a Amazon, Magazine Luiza, vão se expandir. Esse tipo de loja, eles usam bastante os galpões de logística para poder guardar os produtos. Então, teoricamente, faria sentido você investir num fundo de galpões de logística e não investir num fundo híbrido que tem um pouco de cada um, porque você tem que sempre investir num fundo que você acredite, que não tenha nada que seja mais desvantajoso para você envolvido ali, como nos FOFs. Nesse caso, você tem que estar sempre olhando nos fundos híbridos se eles têm algum fundo fraco que você não concorda com os fundamentos dentro deles. A terceira coisa que você tem que olhar é a gestão. Você tem que sempre procurar saber quem são os gestores e as taxas que você está pagando por isso. Se as taxas de administração no fundo forem muito altas, talvez não seja tão vantajoso assim você se tornar cotista, porque você vai estar pagando muito caro por uma gestão que muitas das vezes não se paga. Então, você tem que saber sempre a taxa de administração que você está disposto a pagar. Isso não é um padrão, é de acordo com o que você acredita. Então, tenha em mente quantos por cento do seu patrimônio que você deseja estar pagando em forma de taxas para os administradores do fundo. Sendo assim, você também tem que procurar qual tipo de gestão que o fundo tem. Tem 2 tipos, gestão ativa e passiva. Ativa, os gestores estão sempre ativos procurando as melhores medidas para tomarem no fundo. Já a passiva, não tem nenhum gestor, o fundo se gere por si só, teoricamente. Então, é sempre importante você estar investindo no fundo que você acredite mais. E se você pensa que é mais importante um fundo que esteja sempre sendo gerido de uma maneira do gestor estar sempre balanceando no setor mais promissor, de acordo com os pensamentos dele, é bom você investir em fundos de gestão ativa. E se você pensar ao contrário, é melhor investir em fundos de gestão passiva. E o quarto e último fator são os inquilinos. Porque é muito importante você saber se o fundo tem muitos inquilinos. Vamos supor que o fundo só tenha um prédio e que esse prédio está alugado para uma única empresa. Se essa empresa desistir daquele prédio e pensar em sair, você está ferrado, você não vai mais receber os seus aluguéis e nem os seus dividendos mensais. Então é muito importante você estar investindo em fundos que tenham bons inquilinos e tenham vários, porque fundos monoinquilinos são muito perigosos, porque caso uma empresa saia ou o inquilino, você vai estar muito ferrado. Então sempre procure saber isso. E aí, você já sabia disso tudo? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, manda para os seus amigos e confere o próximo vídeo que vai estar saindo nos próximos dias, que eu vou te ensinar como você pode analisar as métricas do fundo, saber se ele está barato, saber o valor patrimonial do fundo e tudo mais. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu te espero no próximo vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre como viver de renda, ganhar renda passiva proveniente dos seus investimentos, que podem ser diversificados entre ações e fundos imobiliários. E os fundos imobiliários são boas opções para você começar, porque eles têm menos risco do que as ações e mais risco do que a renda fixa. Então você está um pouco no meio termo ali, mas você também tem a renda variável, então você já está começando a se expor um pouco mais. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!